mensageiro, dizendo: vai, lava-te por 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, por se ia em pé, invocaria o nome do Senhor teu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da tua lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, filhos de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas lhe disse: lava-te e ficar limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou-se o homem de Deus, e ele, toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço ao teu servo que seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício aos deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe, Senhor, ao teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon e para lhe adorar. Ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisso perdoe, Senhor, ao teu servo. Eliseu disse: vai em paz. O que a gente vê aqui? Israel, nessa época, tinha dois reis, do norte e do sul. Tá? Do norte já estava praticamente conquistado, porque esse rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele era muito poderoso. Então, Jorão, que era o rei de Israel, ele fez um acordo com Ben-Hadad, para que ele não invadisse, né, a terra dele, para que ele não fizesse nada de mal para ele. Mas ele sabia que o Ben-Hadad só estava esperando o momento certo para atacar, para destruir, né, e para tomar tudo aquilo que eles tinham. Lembra que a semana passada eu falei sobre Abacuque? Abacuque tem uma visão de Deus que Israel ia toda escravizada, né? Nabucodonosor vai e depois conquista tudo. Então, essa situação aqui, eles ainda eram rei de Israel, mas eles estavam fazendo o que era mal diante do Senhor. Se você ver um texto um pouquinho para trás, Jorão, a Bíblia fala que ele fez o que era mal diante do Senhor. E Deus não deixa a maldade nossa, o pecado nosso impune, né? Ele era filho de Acabe e Jezabel. Olha aqui, né? Esse casal maravilhoso que ele era. Terrível esse casal. Então, essa briga de reis e de domínio, de poder, era esse contexto, né? Então, são 2 reis poderosos, né? Um mais poderoso que o outro, a gente sabe disso mais para frente, é conquistado o rei de Israel, né? E tinha um general orgulhoso chamado Naamã, e era um general muito estratégico, né? Ele vencia as batalhas porque ele era muito estratégico, muito inteligente, né? Tinha um profeta ousado, né? Se você faz um filme, você tem os atores principais e os coadjuvantes, né? Tem até prêmios para coadjuvantes, tudo. Aqui a gente falou dos coadjuvantes, né? Nessa cena, né, o ator principal é um menino. Isso eu orei para as crianças aqui. E a gente vai falar dessa criança, dessa menina mais para frente. A gente vai primeiro dar uma olhada nessa questão desses 2 reis poderosos, né? Que eram poderosos, eram orgulhosos, eram cheios de si. Achavam eles que dominavam tudo, eles que faziam tudo. Mas se a gente vê lá no começo, no capítulo, versículo 1, fala que Naamã, comandante do exército, o rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, com letra minúscula, e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor
o Deus de Israel, Jeová, Todo-Poderoso, dera a vitória a Síria. Às vezes as pessoas falam assim, estou perdendo uma batalha porque o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. O nosso Deus está sobre todas as coisas e Ele é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Ele que domina sobre todas as coisas. E tudo que acontece é uma permissão de Deus. A gente tem que entender muito isso. Falei muito isso na semana passada, sobre esse Deus que está no controle de tudo. E Ele controlava tudo, Ele permitiu que Naamã fosse vencedor. E Naamã não sabia disso. Todos nós, a gente caminha na vida fazendo a nossa vontade, fazendo tudo que a gente quer, mas a gente não percebe que tem um Deus cuidando da gente. Uma coisa que eu aprendi, eu sempre lembro do meu passado para glorificar a Deus pelo cuidado que Ele teve comigo todo o tempo, até me levar ao encontro com Ele, né? Porque a gente não busca Deus, né? O homem não busca Deus, Deus é que nos busca. Então, eu vejo na minha história um Deus que me buscou, com misericórdia, com amor, né? Porque Ele tinha o direito de, na minha caminhada, né, me fulminar, porque eu merecia o castigo, eu merecia a condenação. Mas Ele cuidou de mim até um momento em que Ele se revela para mim e eu me prostro diante dele, e é o que todo homem tem que fazer, né? E Naamã até aqui, ele achava, né, que todas as estratégias, tudo aquilo que ele fazia era por força pessoal dele, né? E ele é reconhecido como um grande general. Então o Ben-Hadad, o rei da Síria, ele tinha Naamã como aquela peça principal do exército dele. Tudo que ele fazia com relação à luta, guerra e batalha, Naamã estava à frente. Ele confiava muito em Naamã, né? Então, esse rei, ele era muito, muito poderoso. Já Jorão, ele era um rei que sabia, ele tinha um problema muito grave com o profeta, né? O Eliseu. Eliseu falava para ele que ele não gostava de ouvir. Não é assim? A gente vai no culto, às vezes fica tão mal, puxa vida, porque a palavra sempre vai de encontro à nossa vontade. Ela confronta o nosso coração para que a gente seja quebrantado e voltado ao Senhor, né? E Eliseu, ela sempre lascava pancada, né? E ele era ousado, Eliseu. Ele não tinha conversinha mole, não. Ele falava o que ele tinha que falar, né? E esse rei Jorão, ele tinha toda essa arrogância, né? No versículo 7, olha o que está falando: tendo ido o rei de Israel a carta, ele leu a carta de Ben-Hadad, que mandou por intermédio de Naamã. Ele lendo a carta, ele rasga as vestes. O que ele pensa? Ele pensa o seguinte: ele está armando uma para mim. Esse cara, nós estamos num acordo, ele não mexe comigo, eu não mexo com ele, mas ele está mandando essa carta, ele está armando uma para mim. Manda um cara para me curar, eu não tenho poder, eu não sou Deus. E não é mesmo, o poder não é dele mesmo. Graças a Deus o poder não está em nós, está no nosso Deus, né? E ele fica tão com medo, que ele fala: nossa, se esse homem vier para cima de mim, com esse general, eu estou perdido. Vou perder a guerra, tranquilamente eu vou perder a guerra. E ele fica todo intimidado, né? E aí ele tem um acordo que não é correto com Ben-Hadad, né? Porque as tribos do norte estão sendo atacadas, estão sendo conquistadas, e ele não está nem aí. Ele está preocupado com ele, com o filho dele, com o cantinho dele, né? E aí a gente vem com esse Naamã, que era um general, que ele era orgulhoso, mas ele tinha um problema. No final do versículo 1 fala: porém, leproso. O tempo de vida dele era contado. Apesar de todas as conquistas dele, ele era uma pessoa que era muito querida, não só pelo rei, mas também pelos seus soldados. A gente vê aqui que os soldados chamam ele de pai, né? Então, ele, nessa vida dele com a esposa dele, como leproso, ele não podia ter nenhuma vida íntima com a esposa dele, porque tudo isso, nessa questão da lepra, era contagioso demais. Então ele vivia uma vida, apesar do nome, né, que ele tinha, do respeito que ele tinha, essa era uma coisa difícil para ele, uma coisa impossível para ele, né? Ele era submisso ao rei, porque quando
no versículo 4, quando a esposa dele fala, tem uma menina aqui que falou que se você for até um profeta que tem em Israel, você pode ser curado. E ele fica, puxa vida, uma esperança. Você já viu pessoas que estão longe de Deus, mas quando acontece alguma tragédia, elas se voltam, né? E às vezes você fala assim, vai lá, de joelho, até anda na escadaria de joelho, ela faz aquilo que ela... É uma esperança, né? Nós não temos uma esperança que seja furada. A esperança que nós temos é Cristo. Quando a gente olha e indica para a pessoa buscar algo como esperança, é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Nós cremos nisso. Pela fé nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Você crê assim? Amém. Espero que sim. Que não é vá lá no profeta, né? É um Deus que estava cuidando de Naamã e que essas circunstâncias aqui, Ele, o nosso Deus, na verdade, Ele é o autor principal de toda a Bíblia, tá? Quando a gente fala de uma pessoa, de Davi, de Abraão, dessa menina que não tem nem nome, né? A gente sabe que por trás dela existe um Deus. E o temor que elas têm de Deus é que faz com que eles fossem reconhecidos como pessoas, que nós vamos reconhecendo vendo a palavra, né? Ele era submisso ao rei. Quando a menina fala, ele vai lá e fala para o rei, olha, assim diz uma jovem da terra de Israel. E esse Ben-Hadad gostava tanto de Naamã, falou, vai lá, vou mandar uma carta para você poder chegar lá no rei, você vai conversar com ele, e se existe uma solução em Israel, né, eu vou te mandar essa carta como recomendação, né? E ele se prepara, e é uma coisa interessante, quando a gente, a nossa mente, ela trabalha da seguinte maneira, eu tenho que pagar, eu tenho que comprar a cura. Não é assim que as pessoas geralmente fazem, eu vou pagar por isso. E aí ele prepara aqui, olha, a partir eu consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ele prepara, eu vou levar para lá. Se eu for curado, eu vou dar de presente para a pessoa. Se eu não for curado, eu corto o pescoço dela, enfim. Se a pessoa se faz assim para nós, a pessoa fala, pastor, eu dizia que o senhor olha o cu, então, mano, se eu não curar, vai lá que tá. Diz que no Nordeste tem muito disso, né? A pessoa achar que a peixeira cura ou morre. E aqui, ele leva tudo isso como um favor. Só que o rei de Israel, ele nem olha para essas coisas. Ele olha para a impossibilidade dele. Eu não posso fazer nada disso. Eu não posso. E o orgulho de Naamã é revelado no versículo 10 a 12. Vamos ler aí. Ele fala assim, então ele mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Eliseu, ele não se preocupa em sair da casa dele para atender Naamã. Não, vai lá. Vai o menino que me serve, fala lá com ele. E Naamã, ele fica indignado. Eu sou Naamã, o general do rei. Né? Como é que esse cara não se preocupa em vir me atender pessoalmente? Nós não somos assim. Quando a gente vai num lugar, a gente quer ser atendido pelo chefe, não é mesmo? O orgulho faz isso. O orgulho, a gente quer o melhor das pessoas, mas às vezes a gente não dá o melhor nosso das pessoas. Né? Então ele vem e fala, vai lá, e Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor. Olha com que cabeça dele, peraí, como é que vai curar? Ele tem que invocar o nome do Senhor, tem que colocar a mão na ferida, né? Eu já não sei isso algumas vezes, né? E ele vai orar ao Deus dele, eu vou ser curado. Assim que ele imaginou que seria. Mas Eliseu fala para ele, não, vai dar 7 mergulhos no Jordão. Até estamos em 7 mergulhos no Jordão, né? 7 mergulhos. E ele acha isso um absurdo. Tudo que Eliseu falou para ele fazer é um absurdo. E ele começa a se revoltar, né? O 11 e 12 fala assim,
Naamã, porém, muito se indignou, porque sabia que ele sairia comigo e tal. No 12 fala assim: não são porventura Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com sua indignação. Ele ficou muito revoltado. Esse cara não fez nada, ele não me atendeu pessoalmente. Ele me manda fazer uma coisa tão esquisita, né? Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Se ele falou isso para esse homem fazer, foi porque Deus falou com ele. O grande problema nosso como cristãos é que a gente fala coisas da nossa mente, do nosso coração, não aquilo que Deus manda a gente falar. Nós precisamos ter mais comunhão e intimidade com Deus. E isso não é uma coisa que a gente conquista de uma hora para outra. Relacionamento com Deus é trabalhado. A nossa vida cristã é uma vida que tem que ser crescente. Todos os dias eu tenho que estar na presença do Senhor. A gente viu que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. De manhãzinha, de tarde, à noite, orava buscando a direção do Senhor. Não é que Deus não tem o que falar para nós, mas Deus quer que a gente chegue na presença dele de uma forma submissa e ouça a voz dele e faça aquilo que ele está mandando, não aquilo que está no nosso coração. Nós temos muito dessa questão: eu vou fazer isso e ora por 5 minutos e toma uma decisão. Não. Se você não tem clareza do que Deus falou, continue com o seu joelho dobrado, a sua submissão e atento, porque Ele continua falando, Ele continua sendo Deus. E eu sempre falo: se quer ouvir Deus, quando você for orar, vai com a Bíblia na mão, porque pela palavra Ele fala, pela palavra Ele orienta, pela palavra Ele dá a direção. Então, Eliseu fala para ele algo que Deus falou para ele fazer. E eu acho interessante que ele tem, as pessoas gostavam tanto dele, que no versículo 13, então se chegaram a ele seus oficiais, né? Aquelas pessoas que gostavam de Naamã, que estavam junto com ele na batalha, que tinham respeito por ele, porque ele na batalha não mandava os seus soldados, não, ele estava junto na batalha. Então ele era um homem que era um grande homem, né, diante do seu Senhor, e os seus soldados sabiam disso. E eles falaram com sabedoria: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? É tão simples, o Jordão está aqui, nós já estamos em Israel, vamos lá, dá 7 mergulhos, aí acabou. Se não aconteceu nada, tudo bem, era mentira, mas... E aí ele para, e Deus vai quebrando o nosso orgulho com coisas às vezes estranhas. 7 mergulhos no rio, se eu der 6, será que funciona? Não, mas 7. Lembra de Jericó? Vamos dar uma volta em Jericó e tudo, e tal. De repente as muralhas caem. Né? Se eles fizessem menos do que Deus tinha falado para eles, será que não dá certo? Tem que fazer o que Deus mandou. E Deus fala coisas às vezes para nós, e a gente tem que crer e fazer. E aí eles dão esse conselho para ele, e falam: quanto mais apenas isso lá vai marcar a vida. Então ele desceu, aí ele falou: realmente, vocês têm razão, já estou aqui mesmo, não vou perder nada com isso. E aí ele mergulha e tal, e no 7º ele sai limpo, ele limpo como de uma criança. Eu acho bem interessante essa restauração de Deus na vida desse homem. E o 15 mostra uma coisa que eu vejo e que tem que ter no testemunho de toda pessoa que entendeu o Evangelho, que entendeu verdadeiramente o Evangelho. Voltou-se ao homem de Deus. Agora ele vai até Eliseu e Eliseu o recebe. Ele, toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus. Não é falar: eu tenho o meu Ben-Hadad, que é o meu rei, ele tem o seu Deus, os cananeus, os midianitas, todo esse povo, cada um tem seu Deus, é uma luta e tal, mas não há Deus. Há só um único Deus, o Deus de Israel.
Ele não dá crédito a nada mais. Ele fala assim, se não Israel, agora eu te peço que aceite o presente do seu servo. Aí ele vem com aquele presente, né? E entrega. E a gente vai daqui a pouco ver o que o profeta faz com esse presente, né? E ele continua com essa adoração. E é interessante que quando a gente entende e se prostra diante de Deus, a gente não sabe nem o que faz. Então ele fala assim, eu vou pegar terra nesse lugar aqui, e quando eu for adorar lá, eu adorava lá mesmo, naqueles templos que a gente tinha, mas eu quero a terra daqui para adorar. Né? Isso é uma coisa assim, é um conhecimento sem muito entendimento de Deus. Eu não sou contra pessoas que vão orar no monte, não, tá, irmãos? Pode orar no monte, mas no fosso, Deus ouve nossa oração. Não tem lugar que Deus não esteja presente que ouça nossa oração. Quando Ele entende que a nossa oração está diante dEle, prostrado e adorando Ele por quem Ele é. Qualquer lugar é terra do Senhor. Qualquer lugar pertence a Ele. Então, quando eu oro em qualquer lugar, mas Ele fala, eu vou levar a terra para lá e só vou fazer as ofertas, sacrifício e holocausto, se não a esse Deus. É isso que Deus toma como entendimento, que é agradável a Deus. Eu só vou fazer uma oferta e só vou fazer uma oração a esse poderoso Deus. E ele tem uma preocupação. Quando ele vai no templo em que o Ben-Hadad se dedica a fazer os seus holocaustos e tudo, esse rei, ele colocava a mão nele, ele tinha que se prostrar diante desse Deus. Ele fala no 18. E ele falou assim, nossa, mas quando eu for na casa de Rimon e o meu rei for adorar, e ele coloca a mão em mim, eu tenho que me prostrar. O que eu faço? Porque eu não posso mais adorar nenhum Deus, nem me prostrar diante de nenhum Deus mais. Eliseu não preocupa, não, faça isso e tal, não, assim, vai em paz. Interessante, né? Vai em paz. Não se preocupa com isso. Porque o que aconteceu com você, e as pessoas vão olhar para você limpo, isso é muito mais forte e poderoso do que tudo o que tem nesse mundo, nesse resto de mundo que existe. Todo mundo vai olhar para você para ser esse homem foi curado pelo Deus de Israel. E o Deus de Israel é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Não há ninguém como Ele. Esse é o ponto. E o profeta, ele é ousado, porque agora a gente vai falar sobre o profeta Eliseu, discípulo de Elias. Sabe o que ele era ousado? Porque ele fala assim, Senhor, dê porção dobrada do poder que o Senhor deu para Elias. Olha que coisa, né? Elias ressuscitou o filho de uma viúva. Elias clamou a Deus, fogo desceu do céu, consumiu o holocausto. Elias era um homem tão especial, mas lá em Tiago fala que ele era um homem como nós. O que era importante em Elias era o Deus, né? Mas Eliseu fala assim, eu quero a porção dobrada do poder que o Senhor deu para Elias. E ele também ressuscita um filho de uma viúva também. Ele joga não sei se é o que ele joga na água, o machado brota da água, o machado que a pessoa perdeu no lago, né? Ele era um homem, mas assim, não era esses homens vaidosos daquilo que Deus deu, não. Ele era um homem temente a Deus, um homem que tinha confiança no Deus que ele servia. E ele fala assim, manda esse homem vir para mim, porque ele vai saber que há Deus, há profeta em Israel. Israel já não está perdido, totalmente perdido. Há profeta em Israel, há homem de Deus em Israel, há homem de Deus em Taubaté, amém, irmãos? Deus está falando isso, olha, eu posso tudo naquele que me fortalece. Há homem de Deus em Israel. Então manda esse homem para mim, né? E ele dá uma palavra de cura. Vai, mergulha 7 vezes no Jordão, você vai ser curado. Uma confiança, sabe? Nada cuidado. Ele tinha fé, Deus tinha falado com ele, ele sabia disso, ele tinha essa convicção. Nós precisamos de convicção no poder do nosso Deus. Nós oramos por cura, nós temos milagres que acontecem na igreja. Mas uma coisa,
bem claro: Deus é que tem que ser exaltado sempre. Agora, uma coisa que eu vejo de diferença, que a gente tem que tomar muito cuidado: ele não aceita nenhuma oferta de presente daquele homem. Jesus fala aos discípulos assim: de graça vocês receberam, de graça vocês. A gente perdeu um pouco isso. Você imagina se um milagre desse acontece dentro da igreja hoje, e a pessoa vem e deposita diante do altar uma fortuna de dinheiro, né? O dinheiro é de Deus, pertence a Deus. Esse templo, esse lugar foi levantado por Deus, mas se aqui dentro não tiver homens de Deus, isso não vale nada, irmãos, nada. Deus quer homens que creiam, que confiem em Deus e não queiram nada em troca. Nós não precisamos de nada, tudo que a gente precisa, Deus tem nos dado. Tudo que nós precisamos, Deus tem nos dado. E ele sabia disso, ele não recebe nada, ele não aceita nada. Deus não está à venda, a cura de Deus não está à venda. Você não paga por aquilo que Deus te dá. É graça, tudo é graça. Se você está com saúde respirando hoje, graça é de Deus. Ele te ama e ele te cura porque ele te ama. E se ele não cura, não quer dizer que ele não te ama. Ele te ama sim. Porque nós vivemos não para esse mundo presente, né? Porque um dia a gente vai estar na presença do Senhor e ali não vai ter dor, nem doença, nem nada mais. Então a gente olha para esse profeta, e uma coisa que ele tinha, ele não era assim, alheio a Naamã e o sofrimento de Naamã, não. Ele era um profeta compassivo também, né? E ele dá uma orientação para Naamã, que agora Naamã não era arrogante. Agora Naamã era um homem quebrantado diante de Deus de Israel. E aí ele fala: vai em paz. A gente vê muitas pessoas que vêm com arrogância. Por que Deus faz isso? Por que Deus não faz? Por que é isso e aquilo? Mas quando ele entende quem é o nosso Deus, a única solução do ser humano é prostrar diante de Deus. A única solução. Para cada um desse mundo que nós temos aí, que são pessoas arrogantes, metidas, sem, né? Aí a gente agora vai voltar para o principal desse. 2 versículos, não cita o nome dessa menina de fé, versículo 2 e 3. E eu fico pensando, se o que aconteceu com essa menina acontecesse com uma filha nossa. A gente vê a história dessa menina, uma história trágica. O versículo 2 fala assim: saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Eles invadem a terra dessa menina. Aqui, irmãos, provavelmente morreu pai, mãe, irmãos, parentes, pessoas que ela amava, família. E ela foi privada de tudo isso. E ela tinha todo motivo de ser amargurada, né? Não é verdade? Se acontecesse um pouco disso que aconteceu com essa menina com a gente, como que o nosso coração reagiria diante de tantas coisas? Ela era uma menina sofrida, mas ela é protagonista da história. No céu, quando a gente for para lá, eu espero que a gente esteja lá, essa menina vai estar presente. Eu não sei como que a gente vai. Só que eu acredito que a gente vai conhecer todo mundo. Aquele ali é Paulo, tem certeza que é Paulo? Não, aquele não é Paulo, não, aquele é Josué. Nossa, mas eu achava que Paulo seria desse jeito. Não, eu acho que a gente vai conhecer todo mundo. A gente vai olhar as pessoas. Vai ser uma coisa tão maravilhosa que o nosso Deus vai eliminar, vai nos revelar todas as coisas. Falei, esses aqui são aqueles que creram. Aí eles têm uma história diferente da sua, mas a história dele é importante. Ele foi usado por mim em determinado momento. Porque a história bíblica não acabou em Atos dos Apóstolos. Ela
perdura na história da igreja. E se você quer ser usado por Deus com essa menina que não tem nome, não importa. Mas falando dessa menina, nós olhamos para essa menina com alegria, porque ela tinha tudo para ser amargurada. Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, versículo 15. E eu queria que você fizesse um exercício hoje aqui. Se tem alguma coisa que te incomoda, que te entristece muito, que você tem uma raiz de amargura. Hebreus 12, versículo 15. Um problema que nós vivemos nesse mundo de pecado, muitas coisas ruins acontecem com a gente, muitas coisas tristes, né? Muitas injustiças. O pecado nos afeta e tem que nos afetar de forma que o pecado foi que levou nosso Senhor para a cruz. O pecado que, sabe, que causa todo o sofrimento do mundo. E no 15 ele fala assim: tentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e que nem haja alguma raiz de amarguras que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Você já imaginou se essa menina tivesse uma raiz de amargura? Você já imaginou? Ela olharia para esse homem leproso e para essa mulher e falava assim: vocês são tão ruins, esse homem foi responsável pela minha escravidão, né? Tomara que ele morra. Não é assim que a gente pensa às vezes? Tomara que um homem aí, todo mundo quer que morra no Brasil, né? Bora para ele se converter, irmãos. Né? Olha, não falei o nome, todo mundo já sabe. O engraçado dele é careca. Então, aí fica pior ainda, né? Você já imaginou? Você está de frente com uma pessoa que levou você para a escravidão, você está servindo na casa dessa mulher, ela deveria pensar: nossa, eu quero que esse homem morra. Essa doença tem que matar ele mesmo. É castigo de Deus essa doença para ele. Né? Não é motivo dela olhar para esse homem e falar: não, eu amo o meu Deus. Deuteronômio fala para a gente educar nossos filhos, e Deuteronômio 6 fala assim: amar o Senhor Deus de todo o teu coração, né? E ali fala de toda a tua alma e tal. E ali fala também que a gente tem que ensinar os nossos filhos, inculcar na cabeça deles. E aí, irmãos, aqui não está escrito nada disso, mas eu tenho certeza que esses pais criaram esses filhos, essa menina, na palavra. Né? O verbo fala sobre isso, fala: ensina. O verbo fala: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Né? E ela novinha não se desviou. Ela tinha uma base de ensino, dos pais. E ela fala no 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu Senhor. Olha, ela chama na mão de meu Senhor. Não, o Senhor já terminou o tempo falando isso. Se estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da tua lepra. Ela conhecia a história de Elias, de Eliseu, de Abraão, de Isaac. Ela conhecia a história do povo dela. E ela conhecia o Deus que nós conhecemos. E ela fala isso. E ela ama a Deus sobre todas as coisas, princípios cristãos. E ama o próximo como a si mesmo. Ali ela tinha liberado perdão por esse casal. Ela tinha olhado para eles com compaixão, com amor. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um Deus como o nosso Deus, por pior que seja a pessoa que está ao nosso lado, ao nosso redor, ele precisa da compaixão de Deus. Por pior que ele faça, Jesus no Sermão do Monte, eu vejo essa menina como uma pessoa que não só ouviu o Sermão do Monte, mas praticou o Sermão do Monte. Jesus fala assim: amai vossos inimigos, não é assim? Fazei bem aqueles que vos perseguem, orai por eles,
Sermão do Monte quebra a nossa vida, derruba a gente, põe a gente no chão. E ele fala para a gente ser sal e luz. Essa menina foi sal e luz. Através dela, Naamã encontrou o Senhor, o Deus de Israel. Se ela não abre a boca, ele não iria até Israel. Ela não ouviria os conselhos de Eliseu. E ela tinha certeza e convicção que esse homem, se submetesse àquilo que ela estava falando, ele seria limpo. Ele falou: ele restaurará o Senhor da sua vida. Essa menina é uma menina que a gente queria ter como filha, mas a gente tem que ser pai dos nossos filhos com esses princípios, senão a gente não vai gerar nos nossos filhos esse temor a Deus. O que acontece, na história da igreja? E a gente percebe isso. Tem um momento, Europa, Estados Unidos, Brasil, tem um momento em que parece que Deus vai trabalhando e o povo vai obedecendo e a nação cresce, prospera também. Mas tem um momento de prosperidade que as pessoas começam a se esfriar na fé. Não oram mais. Uma geração que nasce, que cresce, se perde e uma igreja se destrói. Se essas crianças que estão aqui hoje, que a gente está ensinando a palavra e tudo, não estiver na casa de vocês, pais, essa dedicação de ensino, a nossa geração vai estar perdida. Será só que domingo que elas vêm, que ouvem aqui a palavra, e cantam uma musiquinha bonita, o rei Davi e tal, leia a Bíblia, faça oração, Mas será que na nossa casa a gente não incute na cabeça deles: olha, Senhor, o Deus de Israel é o Senhor dos Senhores. Se invadir hoje aqui no Brasil um Estado Islâmico, por exemplo, levar cativo as nossas crianças, como aconteceu lá em Israel? Uma tragédia, Será que as nossas crianças... Essa menina, o pessoal fala que ela era adolescente, 13, 14, 15 anos talvez, não sei. Mas tudo o que aconteceu com ela não deixou essa menina amarga. E a vida dela teve frutos. E ela é a protagonista dessa história. Esses versículos de 1 a 19 marcam a história dessa menina. Essa vida dessa menina, ela impacta a nossa vida. Nós somos adultos. Nós guardamos rancor, amargura. Nós olhamos para as pessoas e não vemos o que Jesus poderia fazer com aquela pessoa. Porque a nossa vida cristã é muito rasa. É muito rasa. Não sei, estou falando pessoalmente, irmãos? Quando eu falo assim, não é que eu estou me isentando, não. Mas eu sei que a vida da igreja, por exemplo, esse pulsar que está acontecendo lá em Moçambique, de pessoas enchendo a igreja, a alegria que eles têm de cantar para o Senhor, nós vamos perdendo. Às vezes a gente vem assim: será que essa música vai cantar hoje me agrada? Nem sei, eu não gosto muito dessa música não, O propósito da gente estar aqui é Deus, não somos nós, não é pastor, é Deus presente aqui. É Deus presente aqui, amém, irmãos? Você acredita que Deus está presente nesse lugar? Não só nesse, tem várias igrejas evangélicas aí, cultuando nessa manhã. O Deus está presente lá também, é o mesmo Deus de Naamã, é o mesmo Deus dessa menina. E Ele quer usar você como instrumento dele. Uma menina que aparentemente não tinha nada para oferecer para aquele. Pessoalmente mesmo ela não tinha, que ela era uma serva, Levaram ela cativa e ela ficou no serviço ali. E ela devia ser uma menina muito boa, porque eles ouviram o conselho dela. Você já imaginou essa mulher, ela está trabalhando ali e ela cantando, essa menina cantando um salmo? Eu imagino isso. Essa menina é tão alegre e essa mulher se apegou a ela. E Naamã se apegou a ela, porque
Quando ela dá o conselho, ele obedece. Eu acredito nela. Não é o acredito dela porque ela falou assim, vai lá e tal, não. Ele acreditou nela porque ele conviveu com ela. Conviveu com ela. Nós, da igreja, no nosso trabalho, quando aparece aquela pessoa com problema e você vai orar com ele e tudo, ele olha para a sua vida e fala, esse cara fala isso tudo, mas na vida dele eu conheço, sei como que ele faz, né? Hoje a gente vê muito isso. Aquele cara fala que é cristão, mas olha o que ele fez comigo. Não é assim? As pessoas olham para a nossa vida. Eu tenho certeza que essa menina impactou a vida desses dois, não só nesse momento, mas desde o momento que ela entrou cativa na casa. Desde o momento. E o que eu desejo para os meus filhos é que eles impactem aonde eles forem. Amém. Aonde eles entram, as pessoas falam, nossa, que criança educada, né? Que criança boa, né? Tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos que eu achei muito interessante. Estava uma estiagem, não chovia de jeito nenhum, e os agricultores estavam apavorados porque plantação não tinha nem sentido plantar, porque a seca tinha uma nuvem no céu, né? Assim como Elias, não tinha uma nuvem, ele ora e uma nuvenzinha. E aí eles vão falar, vamos fazer uma vigília dentro da igreja e vamos orar para chover. E aí eles marcam a vigília e tudo, e aí aquelas famílias todas saindo e tudo. Todo mundo indo embora para o carro, entra no carro, vamos para a vigília de oração, a família inteira, e uma menininha fala, pai, o que é, minha filha? Não vamos levar o guarda-chuva? Eu falo, para que guarda-chuva, filha? Nós não vamos orar por chuva, pai? O senhor não crê? Estranho, né? Uma menina fala isso para o pai, vamos levar o guarda-chuva. A contragosto, né? Eu não sei o fim da história, mas eu estou falando que às vezes uma criança ensina coisas para nós, são pessoas. Por que Jesus fala, bendito que vem a mim como uma criança, porque deles é o reino dos céus. A gente aprende às vezes com o filho. Eu lembro de uma sobrinha minha sentada no sofá, falando com meu pai, que meu pai não era cristão na época, e ela falou assim, vô, tudo isso que você está acreditando está errado. O senhor tem que acreditar só em Jesus. Essas imagens que o senhor acredita não faz nada. Eu falei, o que é isso que estão ensinando você, menina? Eu estou falando que é verdade, vô, né? Nós temos que ensinar nossos filhos para que eles entrem na escola. A gente tem muito medo, né? Meu filho vai entrar na escola e vai voltar comunista, né? Entre na escola com os princípios e confia em Deus, porque ela vai ser usada ali. Mas a gente não cria nos caminhos do Senhor, a gente tem vergonha de ler a Bíblia com os filhos, de louvar a Deus com os filhos. Aí eles vão para a escola, vê um professor muito inteligente e fala assim, olha, Deus não existe, eu sou ateu. E aí ele falou, puxa vida, realmente. E aí a filha falou, pai, o professor falou isso, vocês não têm resposta. A resposta está na palavra e na confiança que nós temos em Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Eu queria só 3 coisas que eu queria colocar aqui para vocês, como ensinamento para nós. Nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra. Primeiro, nós temos que orar por eles, clamar pela vida deles, e nós temos que ser exemplo. Ele tem que olhar para mim e falar, esse é o nome de Deus. Mesmo que mais para frente ele fala, vou seguir o meu caminho, pai. Mas ele vai falar para você, o senhor me ensinou bem, mas eu vou seguir o meu caminho. Eu sei que lá na frente ele vai voltar, sabe? Deus traz de volta. O filho pródigo é a história que a gente tem como esperança, né? Ele pode decidir fazer o que ele quiser e tal, ele vai ter que fazer as escolhas dele. Mas nós temos que entender o poder que tem a palavra do ensino. Quanto mais pequenininho, né? Eu vejo mães com grávida que oram, louvam a Deus e abençoam a vida dos seus filhos, né? Que tem gente que tira, né? É um absurdo. Nós temos que, como cristãos, apontar o caminho para as pessoas, direcionar as pessoas para Cristo. É necessário
necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista fala isso. Eu acho lindo. Ele cresce. É Deus. É Ele que faz. É Ele que faz todas as coisas. E Deus usa todos, inclusive os pequeninos. Amém? Sua filha, seu filho, eles vão dar um testemunho tão bonito. O mundo que nós estamos entrando é um mundo muito mais difícil para eles do que foi para nós. Mas talvez esse mundo difícil cause neles um cristianismo muito mais fundamentado. Porque quando nós somos provocados, ou a nossa reação é fraquejar, ou a nossa reação é enfrentar. Essa menina decidiu enfrentar. Amém? E eu queria fazer um desafio para nós pais que estamos aqui. Já tinha esquecido, viu? Obrigado. Terça-feira, se você quer orar pelos seus filhos, terça-feira nós temos aqui na igreja o culto do pastor David Jones. David Jones, ele foi missionário no Brasil por mais de 50 anos, tá? Então ele vai estar com a gente aqui. Ele foi para a África, ele foi para Moçambique, ele foi para Angola, e tem uma vida cristã dedicada ao Senhor, e ele tem um curso de oração para nós aqui. Então terça-feira ele vai estar aqui com a gente às 8 horas, para a gente orar como família, tá? Você da igreja não tem nem conversa, tá? Tem que estar aqui. Você que é convidado, se quiser participar com a gente, tá? Tem até que assim, se você não vem, se tiver uma chuva como o dilúvio de Noé, tá bom? Então é isso. Então vamos orar. Não sei que música vocês vão tocar ou não vão tocar hoje? Estão arrumando ali. Saiu tudo do esquema essa semana, tá, irmãos? Mas eu queria que você colocasse a vida do seu filho e da sua filha diante do Senhor no altar. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar junto, ou quiser ficar aí mesmo, fica tranquilo. Nós vamos clamar ao Deus pelos nossos filhos, para que eles sejam usados como essa menina foi usada, para que eles amem a Deus sobre todas as coisas e amem o próximo, a ponto de olhar para aquele que está fazendo mal e pagar o mal com bem. Isso é o cristianismo, isso que impacta tudo, irmãos. Não tem força maior dentro do cristianismo que o amor. E é difícil amar. Tem gente que é difícil de amar, tá? Se você está pensando em uma pessoa que é muito difícil de amar, olha para você mesmo, olha no espelho, nossa Senhor, por que a minha esposa me ama? Né? Por misericórdia, né? A gente olha para nós, Deus, todo motivo que o Senhor tinha de me castigar como na mão, me colocar lepra, mas o Senhor me deu saúde, né? Qual que é a música? Deixe Jesus encher sua vida. E se você quiser sair aí, se colocar aqui na frente para a gente orar pelos nossos filhos, grandes ou pequenos, tá? Passou de 60 anos, o filho ainda é filho. Vamos cantar uma música, deixe Jesus encher sua vida. E você coloca, se você tem um problema de raiz de amargura também, você vem aqui, Senhor, tira isso do meu coração, libera perdão, que eu não sei como perdoar, mas eu sei que o Senhor, que Jesus nos perdoou na cruz. Na cruz ele fala, Pai, perdoa-lhes todos nós, porque eles não sabem o que fazem. Se ele nos perdoou, por que nós não vamos perdoar? Se ele é o nosso modelo cristão. E aí quando a gente perdoa, a raiz de amargura é arrancada do nosso coração. Não tem coisa mais triste uma pessoa guardar a amargura. Muitas doenças vêm por causa